Bem-vindos, bem-vindos ao Entre Artigos Podcast, o podcast que une leis, artigos, amigos, história, trazendo aí muito conhecimento jurídico, conhecimento de outras áreas no nosso episódio de hoje e informação. Nós estamos aí no Instagram, no YouTube, Entre Artigos Podcast, siga, que nem o povo diz por aí, né? Os blogueiros, siga a gente no Instagram, nos siga também no YouTube. E nesse nosso Gente, eu tô atrasada. No nosso 20º episódio do Entre Artigos, olha que a gente já caminhou até aqui, hein? No nosso 20º episódio do Entre Artigos, a nossa conversa será em dose dupla. E a gente gosta disso aqui, né? E a nossa conversa será sobre saúde mental, saúde da mulher, sobre aí o Setembro Amarelo, sobre direito, sobre benefícios previdenciários, sobre superendividamento, sobre tribunal do júri. Então vocês já imaginam como que o nosso assunto tá bacana nesse episódio. A nossa convidada, ela é nutricionista, filha de Juara, especialista em saúde mental, transtornos alimentares, saúde da mulher e trará para nós aqui hoje uma abordagem sobre essas doenças do corpo, alimentação, o quanto isso influencia na vida da gente, no emocional. E para trazer o nosso juridiquês, que a gente gosta disso aqui no Entre Artigos, ele, o nosso convidado, é advogado, é presidente da comissão da Jovem Advocacia da nossa 20ª subseção, atua em ações cíveis, trabalhistas e já mostrando assim uma predileção na área criminal, atuando no Tribunal do Júri. Em comum, eles são um casal, marido e mulher. Bem-vindos ao Entre Artigos, doutor Vinícius e doutora Fabrícia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Agradecer pelo convite, Lindamir, né? Imagina, gente, eu que agradeço. Pouco tempo eu ficava olhando e falava, meu Deus, será que um dia eu vou estar nesse podcast? Estava comentando com a Fabrícia antes de vir e é uma honra muito grande estar aqui com você hoje, tá? Você também que é uma inspiração para mim, como outros profissionais, mas eu sei que sempre está me ajudando, sempre está me motivando, incentivando. Eu te agradeço, tá? Imagina, gente, eu que agradeço a presença de vocês e para a gente começar esse nosso assunto, e a gente vai meio que intercalar aqui os temas hoje, Fabrícia, você atua numa área extremamente importante e principalmente a gente falando aí Setembro Amarelo, e eu acho que é um tema que a gente não tem que falar só em setembro, a gente tem que falar o ano todo sobre a importância da saúde mental e o quanto isso tem também gerado estatística de morte pra gente, né? Sim. A gente tem tantas coisas aí com estatística de morte e o suicídio tem sido uma delas. E o suicídio está intrinsecamente ligado com a saúde mental das pessoas. E a saúde mental das pessoas está ligada com a saúde física, está ligada com as condições de vida. Como que você, nutricionista, decidiu ir para essa área de trabalhar com o emocional, com o psicológico das pessoas? Olha, foi uma trajetória bem interessante, porque quando eu estava me formando na faculdade, em 2017, 18, eu percebi que faltava alguma coisa. Porque, assim, eu trabalhava num lugar que fazia palestras para grupos de emagrecimento. Então, era uma hora, 40 minutos de palestras, e eu percebi, assim, que conforme as pessoas iam melhorando a rotina delas, estruturando a alimentação, elas iam melhorando também a saúde mental. Então, aquela pessoa que chegava assim, cabisbaixa, sabe? Isso era um encontro semanal. Essa empresa ficou em Maringá por mais de 20 anos, chamava, né, Peso Legal. E era de uma amiga minha, que hoje ela mora em Minas Gerais. E aí, um belo dia, eu conversando com ela, ela me falou assim, ela é psicóloga e depois ela fez nutrição comigo, né? E ela falou assim, Fá, parece que tá faltando alguma coisa. Porque quando eu comecei a faculdade, eu achava que a nutrição era algo muito diferente do que a gente aprendeu. E aí eu sentia a mesma coisa, só que eu não tinha falado com ela.
porque ao mesmo tempo eu estava produzindo artigos científicos para a faculdade. E o meu objetivo naquele artigo é entender como que o intestino influenciava na rotina de velhinhos. Então, o artigo se chama Prevalência de Constipação e Consumo de Frutas e Água em Idosos. E o que eu surpreendentemente descobri era que o fato de você beber água e consumir muita fruta não interferia na constipação. Você não vai dar bronca aqui não, né? Não, Senão eu já vou me sentir. A carapuça acabou de servir para mim nessa parte do beba água. Não, e assim, incrivelmente, porque mesmo as pessoas que consumiam frutas, muitas frutas, eu lembro de uma mulher que ela gostava muito de fruta e ela falava assim, olha, eu consumo, sem brincadeira, umas 7 frutas por dia e o meu intestino não funciona. E assim, eu comecei a me questionar por quê. E aí eu percebi que a rotina deles, os hábitos de vida, não hábitos alimentares, influenciavam mais no intestino do que a própria alimentação. Então, a partir disso, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Foi quando eu fui eu e essa minha amiga do Peso Legal, a Flávia, nós fomos para São Paulo, no primeiro congresso de Mindful Eating, que é a atenção plena, e lá a gente conheceu a Sophie. E a Sophie é uma, vamos dizer assim, ativista anti-dieta. E foi a primeira vez que eu ouvi falar e o porquê de fazer dieta não funciona. Na realidade, causa mais problemas. E aí eu fiquei chocada com aquilo. Eu lembro, eu e a Flávia, assim, a gente ficou chocada e aí seria possível depois fazer uma certificação entendendo o método dela. E a gente ficou um tempo em São Paulo, fizemos essa certificação e assim, foi onde eu entendi que, cara, a nutrição ela vai muito além do Muito além da alimento. dieta, né? De você ir Sim, fazer uma consulta e pegar exatamente. um cardápio. Exatamente. Então, assim, desde que eu comecei a atender, eu nunca passei dieta. Eu nunca prescrevi. E aí me deu curiosidade, né, gente? Esse curso que você fez lá, essa formação, ela é contra a dieta e ela fala o que ela utiliza, assim. Como é que chama, gente? o que ela proporciona? Ressignificação? Não. Caramba! Readequação alimentar? Reeducação alimentar? Reeducação. Então, ela vai um pouco além, porque a Sophie, ela trouxe muitos dados. Deixa eu só fazer um parêntese. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o líder em pseudociência no mundo. O que é pseudociência? É eu falar que algo faz bem, mas não faz bem. Né? Vou te dizer um exemplo. Isso não aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos. A indústria do açúcar colocou um boato que a gordura fazia mal. Era o que mais fazia mal no mundo, né? E um terrorismo nutricional sobre a gordura. E não qualquer gordura, e sim todo tipo de gordura. E aí, até nas águas, água mineral, sabe? Vinha assim, no fat, sem gordura. E assim, convenhamos, se você pega um iogurte natural, integral, e um iogurte desnatado, qual é mais saboroso, palatável? O integral. Porque o nosso corpo, ele funciona à base de gordura. Para a gente produzir hormônios e entre N coisas, a gente precisa disso. E aí, se a gente não tem sabor, palatabilidade no alimento, o que a gente coloca? Açúcar. Então, foi aí que a indústria do açúcar cresceu exponencialmente. Se a gente for ver, uma coisa muito interessante
É assim, há, sei lá, 10, 15 anos atrás, a gente não ouvia falar sobre leite vegetal. Leite E vegetal é de soja. é de Isso que eles soja, falam. de aveia, de Ah. amêndoas, né? E aí surgiu um boato que leite faz mal, né? Agora a gente já tem novas evidências que, na realidade, o leite é anti-inflamatório. Olha só. Então, assim, a pseudociência, ela move absurdos no Brasil. E, assim, a gente entende, tem horas que eu, como profissional, eu vejo as pessoas leigas, e vocês que são profissionais, vocês devem ver isso também, sendo seduzidas por coisas assim que você Uhum. fala, cara, não dá para acreditar que essa pessoa tá falando isso. E E eles assim, fazem isso por financeiro, né? Por sim, divulgação, por marketing. sim, Às porque vezes nem consome aquilo ali. exatamente, porque assim, muitos artigos científicos são financiados pelas indústrias alimentícias. Então, que artigo científico financiado por uma indústria científica vai falar mal do Uhum. que a indústria vende? É simples, Uhum. entende? Então, assim, foi onde a Sofia, assim, me contribuiu imensamente nisso, em saber o porquê do porquê. Tá, esse paciente, essa pessoa tá agindo dessa forma, mas por quê? Entende? É meio Ah, que um duplo, é nutrição com psicologia junto. exatamente. Então, assim, a nutrição comportamental, raiz, né? Porque tem a galera raiz e tem a galera Nutella. A galera Nutella é os coach da vida, né? PNL, por aí, enfim. Mas a galera que é raiz mesmo, cara, você percebe que é estudo em cima de estudo e você vai trabalhando ali dentro da área da psicologia, lógico que com um limite, né, profissional, Uhum. e você vai entendendo e você começa a perceber que, cara, aquele paciente, ele tá se comportando por um motivo. E assim, eu sei que eu tô me estendendo muito. Não, gente, a intenção é essa. Eu tô aqui para ouvir vocês e levar informação para o nosso Sim, público. chegou um determinado momento que eu percebi que assim, quando eu oferecia um alimento fonte de alguma coisa para o meu paciente, muitas vezes ele não reagia àquilo. Mas por quê? Entende? Uhum. Por que que, por exemplo, eu dou uma fonte de vitamina B12, por exemplo? Por que que o paciente não melhora? Entende? E aí eu descobri o porquê do porquê, né? Que muitas vezes a gente não absorve tudo que a gente consome. Isso é real, é natural. Muitas vezes porque a gente tem um problema na boca, ou um problema no estômago, ou um problema no intestino, tá? Ou muitas vezes a gente tem uma necessidade maior do que outra pessoa. Porque eu não sei se você sabe, mas falando igual a sua mãe, você não é todo mundo. Por isso que Né? protocolo não ajuda, né? Então, como que eu vou olhar aquele ser humano que tá falando para mim que o corpo dele tá falando que ele tem uma deficiência, sei lá, de vitamina B2, que é excelente para quem tem enxaqueca. O paciente está reagindo, está tendo dor de cabeça por falta dessa vitamina. Então, assim, vitamina B2, que o normal, sei lá, seria 20 miligramas numa dose de suplementação consideravelmente já boa. O paciente que tem enxaqueca, a gente usa 200. Entende? Então, cara, é cada um, é cada um. E essa linha sua de formação e de atendimento, que é voltado para o comportamental, então ele vai ver isso, vai ver além de um plano alimentar, além às vezes de buscar um emagrecimento ou um ganho de Uhum. massa, alguma coisa assim, vai ver também o que tem no emocional dessa pessoa. Sim,
muitas vezes, agora eu tô focada mais em estudar neurociência, porque eu atendo muitos casos de alta suicidalidade, né? Então, assim, infelizmente eu já perdi paciente. E todo profissional que atende saúde mental vai te falar que ele já perdeu um paciente. O que é comprovado que causa transtorno alimentar? Eu vou responder a sua pergunta com uma outra coisa. O que é comprovado que causa um transtorno alimentar? Fazer dieta. Então, a gente tem aquele clássico que toda dieta, nem toda dieta leva a um transtorno alimentar. Mas é claro que quase todo transtorno alimentar começou com uma dieta. Então, isso é realmente difícil, né? E assim, eu sou nutricionista comportamental, mas eu não posso deixar de ver de forma alguma a parte clínica do meu paciente. Porque muitas vezes ele está tendo uma impulsividade, uma compulsão, porque ele está com deficiência de uma vitamina. E eu só modular esse comportamento não vai, não vai fazer efeito. Entende? Muitas vezes também porque ele pode ter uma desbiose, um problema intestinal, uma gastrite, úlceras, enfim, entende? Então, a área da nutrição em psiquiatria, que assim, eu me identifico mais com nutrição em psiquiatria do que a própria nutrição comportamental. Ela vê o paciente como um todo, porque a questão mente e corpo, isso já foi. Não é uma dualidade. Entende? Tá intrinsecamente, né? Intrinsecamente ligado, super ligado. E assim, eu digo assim, que é como se o transtorno alimentar ele fosse o feixe, né, a base de todo o meu estudo. Mas as minhas outras especialidades, que a toda eu fiz 11, foram buscando o porquê do porquê, né? Então, assim, esse paciente, ele tá reagindo de tal forma. E agora que eu tô fazendo na parte da neurociência, uma das coisas que eu faço no consultório é avaliar a distorção de imagem. E a distorção de imagem, ela é uma formação, é uma base de dados do corpo, do seu corpo, que é de uma vida toda. E assim, muitos pacientes, eles querem emagrecer o corpo que eles sentem e não o corpo real. Porque a distorção de imagem, ela engana mesmo o paciente. Ela engana, assim, de uma forma absurda. A gente não acredita, né, quando fala que a pessoa ela se vê, mas não se enxerga, né? Alguma coisa assim? Exatamente. Ou se enxerga, mas não se vê, é mais ou menos isso. Exatamente. Recentemente, eu fiz uma avaliação de distorção em que a pessoa... Nós temos 2 tipos de distorção. Nós temos a sensorial e a perceptual. A sensorial é como eu me sinto, o tamanho que eu me sinto. E a perceptual é quando, por exemplo, eu vejo uma roupa ou um espaço e eu percebo que eu caibo dentro daquele espaço. Entendeu? E aí, recentemente, eu, claro, vi muitas distorções, assim, de assim, até mais de 200%. A pessoa se sente muito mais de 200% maior do que ela realmente é. Mas recentemente eu também tive um caso curioso, vamos dizer assim. Que a pessoa, ela se sente muito maior do que ela realmente é, mas quando ela se vê no espelho e quando ela vai passar em algum lugar, ela, entre aspas, acho que não tem uma palavra melhor, ela entala. Porque sensorialmente ela percebe
maior, mas na parte perceptual, ela se percebe muito menor do que ela é. Uhum. Então ela me disse assim, cara, pra mim, a minha maior dificuldade é ver que eu peso mais de 100 quilos. Porque quando eu olho pra balança, eu não consigo enxergar onde está esse peso. Entende? É o inverso da anorexia, né? Que a pessoa tá magérrima e tá. É, Não sei se é, não sei se é sim, anorexia sim. ou se tem outro nome. Aham, eu fiz essa titubeei, vamos dizer assim, porque no Ambolim a gente teve um caso interessante que era uma pessoa muito obesa e super anoréxica. Hum. Sim, quando a gente passa um bom tempo em dietas restritivas, e, enfim, e também um bom tempo em restrição alimentar, o nosso corpo entra em como se fosse um estado de hibernação. Tipo a hibernação dos ursos mesmo. Uhum. Então a gente continua fazendo as nossas funções, né? Mas ele entra no sistema de sobrevivência. E ele acaba diminuindo a taxa metabólica basal, que é o que nós temos, que é o que o nosso corpo consome para nos manter vivos, absurdamente. Então, assim, eu já tive um caso que eu peguei uma taxa metabólica de uma moça anoréxica de 400 calorias. 400 calorias. Em que normalmente a gente gasta, sei lá, 1.600 de um Uhum. indivíduo, entre aspas, normal. Entende? Uhum. Então, você acaba percebendo que É é muita muita coisa que coisa. envolve, né? Uhum, Não é só o que você come, mas é o que aquilo tá alimentando, né? Você não tá alimentando só o corpo, você tá sim, alimentando inúmeras outras coisas também. sim. E, Fabrícia, você mencionou em relação ao suicídio, né? É uma Uhum, pauta, essa questão da saúde mental é uma pauta, assim, que tem que ter um cuidado redobrado, principalmente porque esse mundo, gente, de aparências, esse mundo virtual, traz muito pra gente que a vida é perfeita, que a gente tá ali no Instagram rolando tela, que você tá vendo lá o cara que acorda de manhã, vai pra academia, tá lá bonitão, malhadão e tal, aí chega em casa, comidinha feita, tudo perfeito, vai pro trabalho, tem o trabalho perfeito, aí tem esposa ou tem namorada, tudo perfeito. Mas essa distorção, a pessoa não tá mostrando o que teve de ruim durante o dia dela. sim. E não mostra. São raras as pessoas que de fato expõem a parte ruim, né? E aí isso cria uma falsa sensação de que o mundo é feliz e você não. Uhum, E as pessoas também sentem uma necessidade de demonstrar felicidade e acaba que quando a gente acontece alguns fatos, a gente fala: como assim essa pessoa cometeu suicídio? Como uhum. que isso aconteceu, sendo que ela não tinha indícios ou não estava tão feliz, né? Às vezes você não é próximo da pessoa, você acompanha por rede social. Ela estava tão feliz, como que isso aconteceu? Na verdade, e aí vou entrar na pergunta, às vezes a felicidade está disfarçada de um grande problema, né? Existencial. Sim. E esse mundo de aparências, quando chega isso para você, às vezes a pessoa buscando um emagrecimento, ou buscando alguma coisa, ou buscando informações nutricionais a Uhum. respeito, como que você consegue identificar que ali tem traços de uma pessoa que às vezes tem alguma coisa suicida, ou alguma coisa que está descontente com a vida, ou que pode ter ali alguma coisa de indícios de que ela pode fazer algo contra a própria vida? Olha, é, geralmente o paciente que chega para mim, ele chega encaminhado por outro profissional, ou porque ele me viu, né, em algum lugar, Uhum. né? É, e assim, quando a gente vai explorar as queixas, quando eu exploro as queixas do paciente, eu deixo muito claro que eu não sou a juíza. Eu, assim, algo que eu deixo extremamente claro é um combinado com o Hum. paciente, né? Vou dizer o paciente, mas Uhum. assim, com a pessoa. Eu falo, olha, eu quero que você se sinta o mais à vontade possível comigo. Então, se
porventura a gente entrar em algum assunto que você não queira falar agora, está tudo bem, tá? E eu quero também que você me conte coisas que talvez você, se você se sentir bem, talvez não seja tão confortáveis para você. Porque você vai perceber que eu vou fazer algumas perguntas que talvez não seja aquele típico da É tipo nutrição. consulta, né? O que que você gosta de comer? Bolachinha de água e Aham, sal? exatamente, Leite? exatamente. O que que você gosta de comer? Uhum. E assim, inúmeras vezes, na primeira sessão, a gente não chega a falar sobre alimento, sobre alimentação. Inúmeras vezes. E assim, eu sempre exploro as queixas. Como que você tá? Você se sente bem? Como que é a sua rotina? E aí o paciente ele vai falando. E conforme ele vai falando, eu tenho uma formação em terapia comportamental. Tenho dentro da TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, e dentro da DBT, que é a comportamental dialética. A comportamental dialética, ela foi desenvolvida para pacientes de transtorno de personalidade borderline, que são pacientes de alta suicidalidade. Então, é assim, conforme o paciente vai falando e você vai, e eu vou, vamos dizer assim, investigando mais, ele sempre chega assim, tipo, na defensiva. E aí, tipo, até o final eu percebo que ele tá tranquilo, sabe? Eu acho que eu chego a essa percepção, primeiro, dando tempo pro paciente, né? O tempo dele. É claro que o paciente, que a pessoa que tá realmente muito deprimida, nós que somos profissionais da saúde mental, a gente percebe alguns sinais, né? Então, por exemplo, a gente chega nesse tema, eu acabo chegando nesse tema em como que é o seu humor, como que você se sente durante o dia, né? Quando você faz isso, mas como que você se sente, né? Por exemplo, surgiu há algumas semanas eu atendi uma moça que ela tem anorexia nervosa do tipo purgativa. E ela já teve uma tentativa de suicídio. E eu perguntei, e essa primeira consulta, né, foi online, porque ela mora em outra cidade. E aí, num determinado momento, ela falou assim: Olha, eu tenho medo de comer. E eu não sei o que fazer. Porque final de semana, quando eu tô com meus amigos, por exemplo, aí ela me contou, ela falou: Olha, sábado passado, eu tava com o pessoal aqui do trabalho aqui em casa e eles quiseram pedir uma pizza. E eles pediram e eu tava bem. Quando a pizza chegou e eu olhei pra pizza, eu surtei. Eu fiquei muito desesperada. Eu comecei a me bater, eu comecei a me machucar, Nossa. entende? E, e assim, porque a culpa realmente é algo violento, né? E eu tô trazendo um dado, vamos dizer assim, mas o fato do paciente, muitas vezes, da pessoa ficar se pegando em algum lugar, né? Se Ou mutilando. ter automutilação, autopunição, são sinais, entende? Tá, então muitas vezes a pessoa ela não tá se cortando, mas ela tá se punindo de outra forma. Então, eu acabo dando esse espaço para o paciente e dando esse espaço para a pessoa e dizendo assim, olha, eu quero que você se sinta seguro, que se sinta segura comigo, porque o que nós vamos falar, o que nós vamos adentrar aqui será para o seu bem. Sim. E se você veio até mim, é porque você também quer uma melhora.
E bacana essa abordagem, porque é tão difícil, né, a pessoa chegar a esse ponto de falar sobre, de admitir, né? É extremamente difícil, né? E aí, puxando um gancho desse assunto que você mencionou, dessa abordagem não vou dizer sintomas, mas dos indícios que as pessoas que estão em processo de depressão, eles têm, eu vou puxar a conversa para o lado da advocacia. Suicídio é crime, meu doutor? Então. Como que é essa abordagem do direito em relação ao suicídio, Vinícius? Então, assim, a questão do suicídio, você induzir o suicídio em si, ele é crime. A indução ao suicídio, ele é crime. Mas a pessoa, existe aquela questão da pena, né? O próprio suicídio em si, a tentativa do suicídio, ele já por si só já é uma pena, né? Então a gente tem que sempre levar por esse lado, sempre dosar, porque a gente pensa que o direito penal, o direito criminal, ele é só para questão de punição, de deixar a pessoa presa. E não, é você conviver com a culpa, conviver com a pena. Tanto é que a gente tem um excludente, né? Eu não sou da área criminal, então eu nem sei. Mas tem um excludente lá, né? Não, é que existe a questão que é a gente, lá no júri a gente fala que a gente vai para clemência, né? Que você sabe também que tem a questão do perdão judicial, porque você já sabe, por exemplo, um pai que assassinou culposamente um filho, deixou, né, o filho preso dentro de um carro, assim, por si só, e aí a gente entra na questão da psicologia, da psiquiatria, isso para ele, o quanto isso não vai remoer ele por dentro, quanto tempo isso... Essa é a punição dele. A gente esquece que a pena é uma reeducação, mas em si, o suicídio em si, ele não é um crime, mas a indução, sim. A indução, a instigação ao suicídio por terceiros, ele pode sim ser considerado um ato criminoso. Vinícius, e você acha que é o mais jovem advogado? Você acho que tem mais a Aline, né? A Aline, sim, dos últimos que vieram. São dos últimos que que fizeram um juramento aqui. E como que foi esse escolher dessa profissão maravilhosa que a gente tem aí, que é a advocacia? Então, minha esposa me acompanhou desde do finalzinho da faculdade até essa nomeação, né, como advogado, né, fazer o juramento e tal. E assim, pra mim sempre foi maravilhoso. Sempre, né, no começo da faculdade a gente... Você tinha segunda opção? Cortando a resposta dele, né? Você tinha segunda opção? Você fala... Segunda opção de profissão. Tipo, eu vou fazer direito, se não der certo, vou fazer medicina veterinária. Não, nunca tive. Eu tive assim, no começo, antes de entrar pro direito em si, eu não queria fazer faculdade de direito. Não queria, de jeito nenhum. Eu queria fazer educação física. Eu era doido sempre, porque joguei handball. Jogava bola. Jogava handball a vida toda e tal. E aí, teve uma professora minha, Suzana, se você vê esse podcast, um beijo pra você, tá? Vai ver. Já manda pra ela. Já, vou mandar. Né? Você mora no meu coração, você foi uma das responsáveis por eu ter ido pra essa área, né? Ido pro direito. E uma professora minha, num trabalho escolar, que era uma professora de português, a Suzana, ela... é mestre, né? Depois se tornou doutora. Eu era... Posso voltar do início para contextualizar o porquê que eu fui pro direito? Mas você pode tudo aqui, meu amigo. Não, porque é uma história... Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada. E eu não conseguia ficar parado. Sabe a pessoa que fica na sala de aula, não consegue, vai beber uma água, sai, não faz nada, não anota nada no caderno. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Mas tirava nota? Só que eu tirava nota. Entendeu? Conheço esses que não estudam, que não fazem nada e se dão bem, né? Aí eu chegava, assim, eu não ficava querendo ouvir aquilo que eu já tinha ouvido, e eu tinha pouca paciência, sempre. Sempre tive sempre pouca paciência. E aí, em determinado momento, e na escola, no plástico, valia a nota, o caderno, né? E eu não tinha nada no caderno. Aí teve um dado momento que os professores viram e chamaram minha mãe, né? Falando que minha mãe tinha que me ajudar. E minha mãe sempre me ajudou, coitada. Sempre, assim, me incentivou a estudar. Só que aí ela chegou e falou uma coisa pra mim: nunca mais eu vou te ajudar. Mas, dentre todos os professores,
né? Falou que eles falaram que eu era um aluno bom e tal, que eu valia ainda a pena. Dentre todos os professores, uma em específico, essa Suzana, chegou, conversou com a minha mãe, porque eu acho que ela era um pouco à frente do tempo dela, não sei o que que era, e falou para minha mãe, olha, seu filho tem um dom, e eu acho que ele ia se dar bem na área do direito. Minha mãe, um direito? Meu filho, né? Ele sempre jogou bola, mas eu falei, tinha falado que eu queria fazer educação física. Tá, meu filho. Tá. E ela falou: se eu fosse você, é a profissão que ele vai gostar. Eu tenho certeza. Ele pode no começo ele pode não gostar, mas no final ele vai amar essa profissão, porque eu sempre gostava de debater, de conversar, eu sempre tive essa. Se eu tivesse argumentação, eu queria debater. Era sempre assim, né? E eu não gostava muito de injustiça, eu sempre fui muito, muito desse jeito, assim. E aí, o que que acontece? Essa professora instigou, e aí a minha mãe falou que queria que eu fizesse direito. Aí eu fui bem no Enem e tal. E aí, chegou na hora de escolher a faculdade, quando ela viu minha nota, falou, chegou perto de escolher a faculdade, ela me mandou ir lá para minha prima, Juliana. E aí a Juliana também chegou e falou, ela é professora de educação física, não estou falando que é uma profissão maravilhosa, é que eu não teria a paciência de um professor. Naquela época, não. Você gostava de jogar bola, mas isso não quer dizer que você seria bom profissional. Uma coisa é você gostar de jogar bola. Outra coisa é você ser o profissional. Exatamente. Você ser o educador. É uma profissão maravilhosa e eu admiro muito e respeito pra caramba. Só que, quando eu cheguei e fui ajudar minha prima, que ela tava dando aula, falou, tenta ajudar o goleiro aí. Meu irmão, eram umas coisas simples, assim, e novo, né? Você não tem paciência. Foi onde eu desisti. Falei, vou para onde minha mãe falou, me inscrevi lá. Graças a Deus, deu certo, passei, depois de muita oração, que a gente fica assim, né, apreensivo. Passei na Unemate, lá em Diamantino. E aí, desde então, nunca mais tive outra opção. Eu pensei em desistir já da faculdade em si, para trabalhar. Aí, a gente tem um público aqui de universitários. E por que você pensou em desistir? Porque, assim, a gente se ilude muito fácil também. Entendeu? Você achou que ia ficar rico ainda sendo estudante de direito? Não, assim, a gente se ilude em que sentido? Primeiro, assim, eu chegava e falava, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui é pra um cara mais estudioso, isso aqui é pra quem gosta muito de ler, não sei o quê. E realmente você tem que ler bastante, você tem que se dedicar. Qualquer profissão você tem que se dedicar. E aí eu falo, e uma coisa que eu vou falar pra vocês. Foi no 5º semestre e foi um dos motivos que eu entrei também em depressão, tive esses problemas. Eu não falo isso normalmente, mas é a primeira vez que eu estou falando. É importante as pessoas saberem. Em público, eu tive uma questão relacionada à depressão. E as pessoas que me ajudaram estavam dentro da faculdade. Né? Aí eu vou citar alguns nomes, que eu gosto sempre de... Se eles verem, né? O Leandro, Eram colegas acadêmicos. A Michelle, a Ângela Michelle, acho que o pessoal de Porto conhece. A Natália, a Amanda. Teve a Julie, que me ajudou, entendeu? O Rico, que é o que a gente chama ele de Rico, ele vai saber. O Luiz Guilherme, né? E assim, foram essas pessoas que realmente me puxaram e falaram, não desiste, cara. Porque eu não estava mais indo na faculdade. Você estava em que semestre? Quinto Nossa, semestre. Tava Tava na metade, mas eu já tinha falado, não, cara, eu sou burro, sabe aquela questão assim? Não, eu sou burro, tem muita gente melhor do que eu, tem muita gente que... Mas você passava, porque se você já tava no Não, sim, eu passava, mas é que a gente analisa, o que eu vi assim, e na faculdade também já começa assim, que tinha muita competitividade, você querer se destacar, e eu nunca fui uma pessoa que gostava de ficar para trás. E eu também não sou uma pessoa que sou daquela... Como que fala? Tem gente que é muito arrogante, tem gente que acha que é melhor que todo mundo. E eu nunca tive isso, entendeu? Mesmo tendo algumas matérias que você se destacava, outras não. Todo mundo tem essa dificuldade. Eu acho que todo acadêmico é assim, né? Chega numa parte e fala, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? E aí foi onde o Leandro me ajudou e falou, olha, Vinícius, vai terminar meu tempo de estágio aqui na Defensoria Pública e eu acho que eu vou te indicar, cara. Você não quer ir lá? Falei, eu tinha saído do emprego, falei, cara, eu vou, nem que for de graça,
mas eu vou. Falei com minha mãe, né? A gente nunca teve uma situação financeira boa, mas eu falei com a mãe, minha mãe aceitou, concordou, falou que eu tinha que investir nisso, que a minha vida era para isso. E aí eu fui e foi onde eu me encontrei. Foi engraçado, né? Hoje eu tô aqui tô migrando, né, pro direito criminal, graças à doutora Silvia, doutor Robson, assim, que eles são um norte para mim, né? Uhum. Mas eu me encontrei na defensoria, na vara criminal lá em Diamantino. Eu sempre tive a ajuda do Dr. Moacir, né, o defensor público, hoje está em Alta Floresta, enfim, tem nomes que eu esqueço, cara. Enfim, foi aí onde eu comecei a me encontrar. E É a prática, né? é a prática, que você vê que é diferente, a prática dos estudos. Então, assim, a faculdade, eu recomendo que vocês estudem e pratiquem, tá? Vai por mim. Mas a faculdade, ela não vai determinar o profissional que você é. Essa é a realidade. Hoje a gente, que nem tava falando com a Fabrícia, né? A gente chega no fundo do poço, tem hora, e a gente acha que ninguém vai te resgatar, ninguém vai te ajudar. E às vezes aparecem anjos, né? Que te incentivam, te ajudam. E hoje eu sou muito grato a eles, né? Ou você, que nem meu sogro fala, ou você senta e chora, ou você levanta e enfrenta. E eles me ajudaram a levantar e enfrentar. Às vezes você precisa dessas pessoas que falam, ó, vai pra cima. Reage, meu filho. Reage, que o seu futuro é diferente, né? Então, foi onde eu comecei a falar, não, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero ficar. E aí a gente vai trabalhando, vai aprendendo, vai... E aí foi onde eu peguei gosto e falei, não, eu não quero outra coisa pra minha vida. É isso aqui mesmo. Quando eu realmente fui para um escritório de advocacia, não para uma defensoria pública, falei, não, eu quero lá saber de defensoria, eu quero ser concursado. Não, quero ser advogado. Sempre. Aí depois disso eu falei, Que lindo! falei, não. Que pensamento lindo, gente. Eu cheguei e falei, não. Porque assim, a gente acha que a gente se ilude com dinheiro, a gente é movido por dinheiro e não é isso que te traz A satisfação. advocacia é muito mais que isso. Não é. E aí a gente acha, não, a gente vai ganhar dinheiro. Um detalhe importante que eu sempre comento com o pessoal que é da Comissão da Jovem Advocacia é que hoje a nossa geração é uma geração para ontem. Quer dinheiro para ontem, quer status para ontem, quer ser antes de ter, quer ser o fodão do advogado, quer ser referência sem ter conhecimento técnico, prático e esquece do mais importante, que tem uma pessoa atrás que você tem que cuidar, que você tem que zelar, porque é o bem daquela pessoa. Não Às é vezes só papel, não é só o processo, papel, né? não é só aquilo, não é você só pegar e falar, não, deixa comigo que eu resolvo. Pô, se você não tem a capacidade técnica suficiente, seja humilde, procure ajuda, né? Eu acho que os bons advogados, isso qualquer profissão, um ajuda o outro. Não existe essa de ganância, de arrogância, porque acaba que você se perde sozinho e quem se lasca não é você só, é o seu cliente principalmente. Aí o seu nome vai pro brejo, o cliente também Fica fica insatisfeito. Então, assim, é sempre pensar em ter o conhecimento, ter a prática, ser humilde, entendeu? Entender como as coisas funcionam, como a engrenagem funciona. Foi onde eu analisei e fui por esse caminho, né? Falei, não, eu tenho que ir por aqui. Porque se eu querer ser... Falar, não, vou meter a minha carona aqui, vou falar, não, eu consigo, eu não preciso da Lindamira, eu não preciso da OAB, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de mim. Pô, não dá certo, a gente precisa do outro. Sim. Sempre, sempre, Por isso que eu falo assim, no começo eu queria ser professor, me lasquei, mas hoje eu não penso em outra coisa, a não ser a advocacia, né? A advocacia Legal. é uma carreira assim, é uma profissão maravilhosa, não é pelo dinheiro, não é pelo status, é simplesmente porque é onde você consegue realmente produzir justiça, ter democracia, onde eu vejo que tem realmente democracia. Assim, lógico que você quer ser recompensado, mas não é isso que me motiva. Uhum. Você O dinheiro é consequência. O dinheiro é sempre... onde eu entrei, e isso a Fabrícia sempre me ajudou. Dinheiro... E minha mãe sempre me falava, dinheiro é consequência do trabalho que você faz.
Então, assim, nunca, se tem uma dica que eu posso dar para os acadêmicos e para os futuros jovens advogados, não caia na ladainha, igual a gente estava falando antes, né? Que a gente vê os status do cara vendendo curso. Não, você vai ganhar 30 mil reais em um mês. Se você quer engrenar sua advocacia hoje, faça assim. Não, cara. Tá parecendo propaganda, Não, já. né? Você não tá fazendo essas propagandas pra ele, Então, é vender curso e vender curso. Entendeu? Na verdade, Não. as pessoas não advogam, elas vendem o que elas não fazem. Aí você vai... mas vende o que e não aí o jovem advogado, ele é perdido, ele não sabe para onde ir. Você quer uma dica? Você quer uma dica de verdade? Vai estudar. Não, lembrei do negócio. Interessante você contar isso pra jovem advocacia. Você lembra que você contou uma vez pra mim que a primeira coisa que você fez foi comprar um curso? Foi. Foi. Eu falei pra ele não comprar. Foi. Primeira coisa que eu fiz, por quê? Porque a gente se ilude. Que a gente chega e fala bem assim, cara, não, eu vou porque não sei o quê. Não, porque eu não sei nem por onde eu vou. E eu falei, cara, depois que a ficha cai, você vai assistir os cursos, você fala, porra, tá, tudo bem você fazer isso, mas não é isso que eu quero, né? A gente analisa assim, você fala, cara, não é conseguir cliente a todo custo. Cara, tem uma vida, e quando eu peguei o primeiro processo, ainda mandei mensagem pra você, né? Falei, Lindamira, eu vi um negócio aqui, cara, e agora o que eu faço? Eu vi uma cagada de um profissional, não sei o quê. E não era, nem era o processo daqui, era um processo lá da Conchinchina, lá do Paraná. E aí eu vi aquilo e falei, e agora o que eu faço, meu pai? Eu tenho que denunciar, o que eu faço? Porque assim, a gente vê que hoje os profissionais, eles não estão nem aí para o cliente. Só tá aí para o seu financeiro, para o seu bolso. Financeiro. Entendeu? E a gente tem que pensar assim no bem-estar do seu cliente, porque também interfere na saúde mental. Aham. Né? Vixe, demais. Interfere na saúde mental porque a pessoa quase não dorme. O telefone não para, não é porque o cliente é chato, o cliente é ignorante. Não, é porque A vida dele. é a vida dele. Às vezes, por exemplo, digamos, hoje eu estou lidando com um criminal. A família está preocupada, as pessoas estão preocupadas. Por quê? Porque é um ente querido, é o patrimônio que você lutou a vida inteira. Então, assim, a gente tem que tomar esse zelo, tomar esse cuidado com todo e qualquer cliente que a gente tiver, entendeu? Gente, eu tô me sentindo conversando com o velhinho da advocacia aqui já. Porque esse pensamento que você tem, ele realmente é de quando, assim, a gente já tá... as pessoas já estão no nível de advocacia, que fala, não, é isso que eu quero pra mim, a minha advocacia não tem a ver só com financeiro, ela tem a ver com propósito, ela tem a ver com algo muito maior somente do que exercer uma profissão para ganhar dinheiro. Isso é muito nobre da sua parte. E você pode ter certeza que com esse tipo de posicionamento, seja na advocacia de Juara, de Sinop, de Cuiabá, da PQP, você vai se dar bem, porque não tem a ver com tem a ver com empenho, tem a ver com dedicação. E quando a gente se dedica, quando a gente faz o que gosta, o retorno vem inevitavelmente. Que bacana. E você... A gente conversou uma vez, você mencionou para mim que era da área trabalhista, mais do cível ali, e acabou, agora tá mais no criminal por causa aí dos nossos amigos do Casal no Júri. Beijo, Silvio Robson. E como que tá sendo essa vivência do Tribunal do Júri? Cara, assim, um beijo pros meus mestres, tá? Vou deixar bem claro que esses são a minha inspiração, verdade. Eles são demais, Eles né, são gente? demais, eu tiro... Não, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eles já vieram aqui no podcast. E aí a gente até falou bastante sobre a questão do 8 de janeiro, sabe? Mas tá na hora de voltar, viu? Tá na hora de vocês voltarem pra gente abordar outros assuntos. E como que eles ganharam uma visibilidade nacional na advocacia deles. Quando você fala em tribunal do júri, quando você fala em oratória, em postura em tribunal do júri, um super destaque. E eu fico extremamente orgulhosa, porque é da nossa advocacia, é da 20ª subseção, é de Juara que saiu essa referência, sabe? Então aí em tantos congressos, não param quase aqui, né, Silvio? Agora vamos para Sobral, dia 3, vamos lá. Vive viajando. É mais, como diz o outro, né? Como diria meu pai. É mais difícil falar com o presidente do que com ela. Com o presidente eu não quero falar. Corta essa parte. Cortou. Mas a Silvia e o Robson se destacaram pra caramba a nível nacional, levando aí esse potencial deles para tribunal do júri. E eu te confesso que eu acho extremamente difícil trabalhar no tribunal do júri, porque você tem que ter poder de convencimento, né? Oratória. Então, assim,
eu vou, voltando à questão, realmente, eles merecem esse destaque, porque, assim, foram pessoas que não é só o status em si que construíram, eles construíram desculpe, mas um conhecimento técnico gigantesco, uma gama de estudos, e assim, eles não se limitam só no direito, porque quando a gente vai para o tribunal do júri, a gente tem uma coisa muito maior, e isso eles que estão me ensinando, né, que eu tô aprendendo com eles, e é onde eu tô me especializando, eu tô melhorando, e é neurociência, é comportamento, entendeu? É como se portar, oratória. Então a gente não fica restrito ao direito. O direito é super importante. Isso eles têm na ponta da língua. Isso não tem como negar. Na ponta da língua eles sabem quais são os tipos de nulidade, enfim. Mas hoje o tribunal de júri, hoje eu vejo assim, por isso que eu sou apaixonado, e foi onde eu me apaixonei, porque eles me chamaram a primeira vez. Vinícius, você não quer? Só vai uma vez. Aí eu falei, só vai lá assistir. Só assistir. Eu falei, tá, vou. Aí eu fui lá pra assistir, né? Aí um dia antes ela falou, não, eu vou levar uma beca pra você, você vai ficar na banca com a gente. Aí eu falei, na banca não era só pra assistir? Ela falou, não, vai lá pra banca. Eu falei, tá bom, não, beleza. E eu, assim, eu tenho muita confiança na Silvia, demais, assim. O que ela falar pra mim, se ela falar que aí acabou, não tem essa. E aí eu olho assim, foi onde eu falei, cara, aqui é o lugar onde eu quero trabalhar. Porque no júri eu acho que é o lugar mais democrático, mais imparcial que existe. Por quê? Porque é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. O, o, o júri, o crime de homicídio, vamos ser sinceros, ninguém pode falar que não vai sentar naqueles bancos, naquele banco dos réus. Não vai, não pode. Sabe por quê? Porque você não sabe sua reação. Se acontecer algo com a sua família, se acontecer algo com você, se alguém te ameaçar. Você não sabe. Às vezes a gente age por impulso, e a Fabrícia vai saber falar melhor disso do que eu, mas a gente não pode chegar e falar que não, eu nunca vou fazer isso. Não, eu não sou capaz de fazer isso. A gente tem instintos primitivos. A gente não sabe a nossa reação. A gente pode se esconder, mas a gente pode partir para cima. E aí? Por isso que o júri é o lugar mais democrático. Eu falo que hoje eu prefiro atuar no tribunal do júri, porque realmente tem a imparcialidade, porque são 7 pessoas, 7 pensamentos diferentes. Entendeu? Pra julgar, né? Pra julgar. Não é, porque querendo ou não, hoje os juízes pode falar que sim, que não, mas sempre tem um lado parcial, não existe A gente não tá falando com robô, a gente tá falando com pessoas, leva a carga, não tem não como. existe, a gente tem os nossos passados, a gente tem a nossa vivência, então não adianta a gente chegar e falar que não, o juiz é totalmente imparcial. Ele tem a sua imparcialidade, sim, mas ele tem a sua tendência imparcial, então assim, a gente sempre tenta buscar, a gente mostrar para ele, ó, realmente foi isso que aconteceu, foi aquilo, mas no júri não, no júri a gente tem uma imparcialidade, por mais que tenha a parcialidade de um, mas tem outra parcialidade de outro. E a gente tem uma realidade social, entendeu? Por isso que o tribunal de júri é feito dentro da sua comarca, porque a gente sabe, por exemplo, as pessoas que convivem, qual é o tipo de pessoa que foi, por exemplo, foi vitimado. Então, assim, a gente fica nessa leva, assim. Por isso que eu falo assim, foi onde eu me encontrei. Eu falei, cara, é isso que eu quero, doutora. Na hora que terminou, eu falei... E aquela suando frio, eu falei, meu Deus, a gente conseguiu absolver, né? Mas eu falo assim, é isso que eu quero. Por mais que seja difícil, que alguns casos são mais difíceis que outros, e não vamos chegar e falar, não, é tudo muito fácil, tudo muito lindo. Não, alguns casos são mais difíceis que outros, mas... E tribunal do júri não é assim, né? Tribunal do júri você não vai só para absolver. Não. Você vai para defender o direito, sim, né? Sim, que sempre... é o que as pessoas às vezes julgam, né? O advogado criminalista, ele é julgado porque fala assim, você vai defender bandido. Não tá defendendo a pessoa em si, você tá defendendo o direito daquela pessoa, na verdade, né? É que a gente fala assim, a gente só quer um julgamento justo. Exato. Porque geralmente, digamos assim, na maioria das vezes, ou o cara nega e realmente ele vai negar até para você, e você vai trabalhar em cima daquilo,
A pessoa, geralmente, quando ocorre um crime e a pessoa confessa, já reconfessa. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar para ter uma pena justa. Nada mais do que isso. Entendeu? Para não ser condenado por um crime, por exemplo, um motivo fútil, porque sempre alguma coisa é motivo fútil. Por exemplo, recurso que dificultou a defesa da vítima, aí vai falar que é associação criminosa. Aí você tem que demonstrar sempre para ter realmente uma pena justa. É isso que a gente quer, é isso que a gente preza. Entendeu? Vamos lá pro direito, não só no júri, mas vamos pro criminal, entendeu? A pessoa, você defende vagabundo. Poxa, não é o vagabundo. Sabe quem que procura? A família. Você não está defendendo o vagabundo, você está defendendo o direito de um filho, de um pai. Você está entendendo? Aí as pessoas elas falam, não, o advogado criminal é tudo vagabundo, é tudo... Não, é tudo comando, né? Tem essa... Depois você corta essa parte aí. Tem corte não, meu filho. Mas é assim, a gente chega e fala assim, tudo fala que... E não é, cara, a gente só quer o melhor para aquela pessoa, para a família daquela pessoa, porque realmente existe uma história, existe uma pessoa que às vezes quer melhorar, entendeu? Existe o erro que cometeu e às vezes ela assume esse erro, às vezes ela não pode até não assumir. Mas o que você vai defender? O direito dela de defesa, ponto. Entendeu? Ela quer o quê? Que o direito constitucional não seja reconhecido, vai fazer o quê? Tá na Constituição, tá né? na Direito à ampla Constituição. defesa contraditória. Entendeu? E aí a gente fala assim, a gente defende um julgamento justo. É simples. E principalmente no tribunal do júri. Porque o tribunal do júri, e é onde eu estou aprendendo isso, cara, é justamente a justiça sendo feita na base mais democrática, porque não é só a legislação em si. O júri é soberano. Então, se o júri entender que realmente, poxa, eu no lugar dessa pessoa, você se coloca no lugar do réu. Entendeu? E geralmente o juiz ele não vai se colocar no lugar do réu, mas as pessoas se colocam porque são pessoas comuns, entendeu? Que tem a rotina do dia a dia, que tem aquela dificuldade do dia a dia, que sofre igual, que chora igual, que mora na cidade que às vezes é muito perigosa, o local é muito perigoso. A gente sabe a realidade, cada um vive a sua, entendeu? Então ali é onde a gente exerce a democracia. Legal. E falando sobre... Caceta, já é essa hora? Deus, vai tocar aí, filho. Caramba! E falando sobre esse tema do Tribunal do Júri, que esse eu já sei que você é apaixonado por ele, você atua em outras áreas, Vinícius, que tem, assim, o seu coração, que você fala, não, eu gosto do Tribunal do Júri, mas também gosto disso aqui um pouquinho, ou você está indo mais para essa área do criminal mesmo? Não, assim, hoje eu estou buscando a especialização no criminal mesmo, na parte... criminal e na questão principalmente do Tribunal do Júri, com todo o auxílio, né, do Dr. Robson, da doutora Silvia, mas hoje eu estou me especializando, mas eu tenho um coraçãozinho assim pelo direito trabalhista, né, que eu vim dele, né, então assim, eu sempre fui muito apaixonado pela área do trabalho, né, é que tem certas coisas que a gente discorda, que a gente concorda, e aí a gente fica assim com o coração dividido, falando, meu Deus, eu amo isso aqui, mas eu também gosto disso aqui. E aí a gente fica assim, mas hoje o meu coração, e quando eu já entrei de cabeça, quem a Fabrícia sabe, eu acordo com o júri na cabeça, durmo com o júri na cabeça, eu pesquiso sobre A julgado. Fabrícia tá virando especialista em júri já. Pior que a gente, assim, eu converso sobre isso, eu assisto sobre isso, entendeu? Meu Instagram é voltado para isso, entendeu? A gente fica assim... hoje, assim, eu sou voltado... Minha cabeça hoje é voltada para o Tribunal de Júri, mas também atuo em algumas questões trabalhistas, tenho algumas questões cíveis, mas bem poucas, e questão de banco, essas coisas assim, que é mais simples de resolver, mas trabalhista e criminal é onde eu já tenho mais intimidade Ô Vinícius, e nesse tempo aí que você tá de profissão, quanto tempo fez? Rapaz, é dia 20... Hoje foi dia 26, né? Foi em maio que foi a minha... Maio? Que foi em maio. Em maio faz o quê? Maio, junho, julho, agosto, setembro. 4, 5 meses. Caramba, parece que você já tá vendo na advocacia, cara. Mas cara, eu tava falando, eu falei, cara, as coisas tá acontecendo. Parece que você já tá, velhão na advocacia já. Não, e eu tava até... É um neném da advocacia, não é nem um jovem advogado. A coluna é de 80. Não, gente, mas assim,
Cara, assim, pra mim, cara, 5 meses, eu falei as coisas. Quanta coisa você já viveu. Muita, E cara. o que você viveu nesse período aí de advocacia que te marcou mais, assim? Não tem medo de falar, não. Pode falar. Rapaz, o que mais me marcou foi um acontecido de um flagrante de um caso que aconteceu aqui em Juara, que a doutora me ligou, né? Falou, Vinícius, olha, o pai do menino me ligou, tá desesperado, que a polícia pegou ele e tal. E a gente achava que era uma coisa simples, que era só a questão de crime ambiental relacionado a combustível, né? Aham. Que teve um avião que parou aqui. E aí eu fui lá, né, resolver esse negócio, porque como crime ambiental, né, combustível de avião. Quando a gente desce, quando eu chego, desço, vou conversar, né, a polícia me para, me aborda, e eu já falei, pô, veio, e não era qualquer polícia, era a polícia da Gefron, né. Aí eu falei, cara, isso aí não é qualquer coisa, né. Aí eu cheguei e já desesperei, tanto que eu liguei, e não deixaram eu chegar perto deles. E aí isso foi o que me marcou, porque foi uma experiência que eu achei que nunca iria passar. Assim, de verdade, assim, de fato, eu falei, não, assim, poderia até passar mais daqui a alguns anos, sabe? Aham. Mas aquilo acontecendo daquela forma, e aí eu não sabia como agir, mas sabia para quem recorrer, né? Aí eu fiquei assim, falei, cara, a única coisa que eu posso fazer aqui é garantir a integridade física dos meus clientes, né? E naquilo ali, naquela levada, eu fiquei pensando, falei, cara, que assustador. Naquela época tinha uns 3 meses, uns 3, 4 meses atrás, eu tava pensando se um dia eu ia conseguir um cliente. Era isso que eu tava pensando. É um grande medo, né? Quando a gente começa a advogar. E aí eu me vi naquela situação e falando, já tem que usar o AB, eu tenho que pedir pro pessoal da OAB me ajudar aqui. Jesus, o que eu vim... Aí eu ligando, né, pra doutora, falou, não é coisa simples não, doutora. Parece que é isso, isso. E aí, né, teve o desenrolar tudo e tá em fase investigativa, mas eu falo assim, foi uma experiência meio marcante, que eu falei, cara, Às vezes são coisas que você não imagina você não passar, imagina né? passar, você ter que sair da cidade, andar mais 80 km. Eu tive que ir pro Pará. Esses tempos atrás eu fui pro Pará para um júri. Entendeu? Uma coisa que também Você tá vivendo eu tô advocacia. vivendo a advocacia. Foi uma coisa que eu decidi. Ela dá muito apoio. E não é questão, e não é nem questão financeira, que às vezes eu vou para algumas coisas porque eu quero aprender, eu quero estar lá, eu quero ver como que é, porque se um dia eu quero ser bom naquilo, eu tenho que virar referência, não tenho? E para eu virar referência, eu tenho que passar por experiências diferentes. E é isso que eu tô fazendo, tô passando por experiências diferentes. Ele não quis contar, mas eu vou puxar o assunto. E como que é o susto de mão na cabeça, não vira pra trás? Menino do céu. Fiquei sabendo que rolou uma abordagem. Rapaz, eu falei, tava aparecendo na sua, aqueles filmes, aquela série da SWAT. De repente, tava eu e o Dr. David, né? Ele que experiente, né? Que nem eu falo, a gente precisa de gente experiente do nosso lado. Quando a gente não sabe resolver algo, e isso é uma dica que eu dou para qualquer jovem advogado, peça ajuda. Corra atrás de alguém que saiba fazer. Se você é a primeira vez que você está fazendo aquilo, é a primeira vez que você está participando de uma abordagem, peça ajuda. Não é vergonha. Entendeu? E outra, você ainda ganha credibilidade, até com o próprio colega. Mas assim, não é nem questão disso, peça ajuda. São pessoas e são vidas. É a dica que eu dou pra vocês, tá? Enfim. Rapaz, eu e o David, começou assim uma cena de SWAT e o laser apontou, você viu um laser? Eu falei, um laser? Laser? Na hora que ele falou, vai virar, falou, você já tá preparado? Preparado pra quê? Só viu o laser. Aí eu falei, meu Deus, e agora deu ruim, a laser, eu falei, pronto, vou morrer. Meu Deus do céu, eu falei, agora já era. Já era Eu já cheguei. pra mim. Aí chegou e falou, eu falei, você trouxe sua cueca? Porque eu já tô acostumado, você já trouxe sua cueca reserva? Eu falei, meu Deus, eu não trouxe nenhuma cuequinha, né? Vai que tava preso ali. Não, mas enfim, eu tenho que ser um cara sério, parou, eu tenho que ser um cara sério, sou um advogado. Sério, entenda, eu sou sério, não, eu tô brincando aqui, mas eu sou sério, tá? Eu sou sério, sou um sério. Tô chorando de dar risada. Mas assim, foi mão na cabeça e tal. Aí o cara olhou, porque eu já tinha ido, só porque eu fui com um carro diferente, senão ele não ia, acho que ele não ia parar, né? Aí ele,
Aí falou, é o C, né? Eu falei, é eu, advogado. Eu, de advogado, eu já tremendo assim. Vai chorando. Posso ligar pra minha mãe antes? Não, mentira. Aí eu já cheguei e falei, cara do céu, mas foi uma experiência legal. Eu falei, cara, eu tava comentando, falei, rapaz, parecia que eu tava num filme da SWAT, os caras. Eu achei que assim, eu tinha cometido um puta crime, eu era um baita de um. Mas aí vamos lá, né? Mas assim, na brincadeira, assim, mas a gente fala. É coisas que acontecem, né? Que Experiência, né? Experiência e não. Eu acredito que também não vai ser a última vez que vai me acontecer. Porque claro a gente sabe que na advocacia criminal a gente tá correndo esse tipo de risco, mas é que nem a gente sempre conversa, você me ensinou também. Seja tranquilo, seja de boa, converse. Não ache que você é o bichão da goiaba. Não, eu tenho os meus direitos, eu vou fazer isso aqui. Não, cara, conversa, controla a situação, porque no grito, eu acho que as coisas não se resolvem. Você tem que ter aquela cordialidade, aquela educação. Você me ensina isso, né? E quando você chega com educação, se a pessoa tá te tratando mal, Ela já vai, muda. já vai dar aquela quebrada, assim, já Isso. acaba, a pessoa já fica mal, fala, putz, tá me tratando bem, eu tô tratando mal. Então você consegue quebrar essa barreira de comunicação, né? Se você não tem nada a esconder, por que você vai tratar? Você sabe qual que é os seus direitos, beleza. O que você tem que fazer? Beleza, não quer? Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou ligar para Prerrogativa. as minhas prerrogativas. Chama a OAB. Chama a OAB, que tá aqui, a Nila Mia, e como que é o da prerrogativa, o presidente da prerrogativa é o Pedro? É o Pedro, né? É, o Pedro. Aí a gente liga e fala, pô, vamos lá, né? Você tem suporte. Não, eu acho engraçado, as pessoas, elas acham que a OAB é qualquer um, né? Não, mas você tem um suporte por trás. Entendeu? Tem toda uma estrutura. Super apoio, entendeu? E aí, assim, se você bater no peito, chegar e brigar, cara, quem tá com a arma na mão não é você, meu amigo. Quem tem mais. Porque eu não vou aguentar na porrada com os caras daquele tamanho. Misericórdia, você viu o tamanho do cara, jovem? Hein? Eu vou só chegar e falar, não, é assim, sabe? E fica quieto. Você tá sozinho. Eu acho incrível. Tem uns caras que é corajoso. Eu fico vendo uns vídeos dos caras doidão. Eu falei, meu Deus, o cara é corajoso. Eu tiro o chapéu, mas eu não faço isso. Mas não. às vezes faz isso pra encenar, entendeu? Mídia, um trem só pode, que não é às possível. Às vezes nem resolve o problema depois. E não resolve mesmo, não. Porque eu acho que se fosse qualquer outro, eu acho que tomava um cacetão. Vou abrir um parêntese aqui para defender a Polícia Militar, porque as polícias especiais, GEFRON e tudo, porque a gente sabe que toda profissão que a gente tem o profissional bom e o ruim. Na nutrição tem o bom e o ruim, na psicologia tem o bom e o ruim, na advocacia também tem o bom e tem o ruim. Infelizmente, eles só conseguem fazer esse diagnóstico depois de conhecer, né? Então, e eu sou a favor desse pensamento, na dúvida. Sim, aborda, vê o que vai fazer, o que não vai. Mas isso é engraçado, porque isso gera história. Não. E é história para depois para você sentar, para você contar para um jovem advogado daqui a pouco, para você transmitir isso para frente. A vida da gente é feita de histórias, né? Pequenos recortes que a gente vai vivendo e que causa aí, você nunca mais vai esquecer disso aí. Claro que E aí esse posicionamento da Polícia Militar é até da GEFRON, da nossa Polícia de Fronteira. É uma característica deles, né? Ser combativos nessa situação do tráfico, de organizações criminosas e tudo. Então, os parabéns aí para a Polícia Militar, para o GEFRON, a nossa Polícia de Fronteira, que faz esse trabalho, e por ter gerado essa história incrível aí pro nosso amigo nessa abordagem que vai ter aí para contar por muito tempo. Vinícius, nessa situação toda sua, você mencionou aí um processo que você passou, uma dificuldade, um processo de depressão e tudo. Você sentia esse reflexo, essa ligação, hoje sendo casada com uma nutricionista, você sentia essa ligação em relação à sua alimentação, a esses instintos, às vezes falta de vitaminas, né, Fabrícia, que a gente acha que a depressão é um sentimento, mas tem muita coisa que influencia, né? Caramba, ri tanto que me deu... Fiquei sem voz. Você sentia isso? Como que é? Então, quando eu tive a depressão em si, que foi uma depressão mais profunda, mais firme, que foi nessa quinto semestre, que teve até questão entre suicídio, assim, que a gente realmente, eu fiquei uns dias afastado, e aí que entra... o médico me deu 60 dias de atestado
recuperar da questão da depressão, que estava muito avançada mesmo, eu não tinha noção da questão de vitamina, porque eu ficava pensando, poxa, eu não tenho o que reclamar, eu não tinha o que reclamar realmente da minha vida em si. Eu tinha uma boa universidade, eu tenho uma boa família, assim, meus pais e meu pai e minha mãe sempre fizeram de tudo por mim, né, na possibilidade deles, né, e o que acontece? Quando eu vim posteriormente, né, quando eu casei com a Fabrícia, aí veio a questão da OAB, que a gente fica assim, puxa vida, a, deixa eu só pegar uma água aqui. Homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, eu sou... Pra colocar água, ele tem que parar de falar. Não, aí veio essa questão da OAB e eu já tinha, né, terminado a faculdade e não vinha essa OAB. E aí via todos meus amigos já atuando e tal, e aquilo veio me dando aquele estado depressivo. E aí, lógico, é um gatilho e tal, mas eu nunca descobri o porquê que eu tinha, tive essa depressão naquela época, quando eu tinha uns 19 anos, 18 anos. Falei, por que será que eu tive? Porque eu não tenho o que reclamar. Eu sempre tive amigos bons, sempre tive uma boa família. Por quê? Aí veio a Fabrícia. E depois você pergunta pra ela que ela vai saber explicar melhor. Que não é só uma questão emocional. A gente, pra dar depressão, a gente é hormonal. A gente tem hormônios, a gente tem vitaminas que realmente elas tendenciam a gente a criar ansiedade, que geram a própria depressão, que dá aquela tristeza. Então, com a Fabrícia, ela sempre me ajudava a questão de vitaminas e eu aprendi também a questão da dieta, que eu criei uma compulsão alimentar e até a gente trabalha em cima disso, porque se eu não controlo a minha ansiedade, eu tenho essa compulsão, porque eu tentei anos atrás, sempre fui muito gordinha e eu conseguia fazer, eu fiz umas dietas muito restritivas, de caloria muito baixa, e aí a gente sempre a gente tá trabalhando nisso, né, para não piorar a situação, porque é uma situação ruim a gente comer compulsivamente, porque às vezes causa tristeza posteriormente, né? Não é questão de... culpa, né? É engraçado, né? A gente fala, não tem nada a ver. Eu sempre ficava assim, mas como assim a Fabrícia é nutricionista? No começo do namoro, comportamento, o que tem a ver? Depressão, a pessoa... Não, é só bulimia e anorexia, né? Essas coisas. Não, meu filho, é só você raciocinar. Quando você come demais, você fica triste, você fica para baixo, tem hora que sua imunidade abaixa. Então, tudo tem a ver com a sua alimentação. A gente esquece desse detalhe. Não, é só medicamento, é só médico. Não, cara, você não se cuida, porque a sua cabeça... E você cuidou dessa parte? Quando veio a questão da OAB, a gente mudou até. A Fabrícia teve problema de saúde, a gente mudou aqui para Juara. E aí eu fiquei muito frustrado, porque eu tinha estudado bastante para a primeira tentativa da segunda fase que eu fiz, e não foi do jeito que eu queria. E eu tive essa frustração e tal, e aí foi onde comecei a voltar aquela comilança, aí foi onde ela... Vinícius, vamos repor vitamina. Ela mandou fazer uns exames, né? Aí foi B12, ferro, o que mais? Vitamina D também para então, questão... E aí foi onde eu tive uma caída na depressão, mas não só o medicamento me ajudou, mas sim a gente mudou a questão alimentar, e aí eu tive um pouco de compulsão alimentar, mas eu consegui controlar posteriormente justamente por conta das vitaminas e também por conta também teve questão de medicamento, né? Então assim... Mas a questão da vitamina, ela sempre me ajuda. A questão para dormir também, que é a questão da melatonina. Tem uma suplementação, né? Uma suplementação, uns alimentos que te ajudam a melhorar a sua... E como isso é grave, né? Você falou que você ficou 60 dias afastado do serviço? Sim, quando eu tava... do serviço eu falo assim, quando eu tava
Lá atrás, lá né? atrás, né? Que eu Na trabalhava no outra, supermercado nesse e tal. episódio. Isso. Você E aí ficou eu fiquei 60 dias de atestado. de atestado. E até mesmo da faculdade, que eu não E podia nem ir. aí, depressão não é frescura, eu acho que isso já está muito bem enraizado, já desconstituído, né, de que depressão é uma doença. E aí, nesse período, vamos levar a informação previdenciária. Nesse período, você chegou a receber algum tipo de benefício? Porque Não, se é uma doença, é, a gente tem benefícios, né? pra você ver, né? Como a gente precisa de Do direito. informação, precisa do direito. Eu não corri atrás, eu nem fui atrás. Eu só apresentei o atestado. Mas aí é como você vê, né? As coisas mudam, a legislação muda. E sim, você tem direito, né? O INSS, ele tem que liberar, né? Demonstrado, lógico, a questão da necessidade, né? E sim, você tem direito ao auxílio, né? Um auxílio doença, e até mesmo existe a possibilidade da aposentadoria por invalidez. E aí você vê, né? E eu era estudante, mas eu nunca fui atrás, né? Hoje a gente tem essas informações, né? E por isso que eu falo, a gente não pode pesquisar coisa inútil na internet. Começar a pesquisar coisa útil, né? Porque a gente se perde tão fácil, a gente não sabe às vezes do direito que a gente tem, das coisas que a gente pode vir a ter, entendeu? Mas sim, tem essa possibilidade. Não, na época eu achava que era frescura, É. né? Mas é uma doença, É uma uma doença que doença dá muito... direito a benefício Sim. previdenciário, né? E Fabrícia, nesse gancho do Vinícius, que ele estava falando da questão alimentar, qual é a vitamina, assim, que se faltar no nosso organismo, se tiver com déficit, ou uma combinação delas, que pode auxiliar ou desencadear esse processo depressivo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a genética da pessoa. Tá muito frio aí? Tá um pouco, mas eu vou Então- sobreviver. Não, a gente. É que eu tô sentindo. Olha que eu sou acalorenta daqui, hein? E eu tô sentindo frio. Desliga isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a genética. Porque nós temos uma mutação numa enzima que se chama MTHFR. E o MTHFR, ela ativa o ácido fólico. Só que ela também auxilia no metabolismo do ferro e no metabolismo da vitamina B12. Logo, se eu tenho essa mutação, eu não vou conseguir ativar o ácido fólico parcialmente ou totalmente, né? Depende do tipo de mutação que você tem. E assim, já não é considerado uma trombofilia, mas na prática a gente vê que o assunto é diferente. E assim, há uma grande relação entre os pacientes que têm essa mutação e que têm algum tipo de transtorno de humor. A gente fala em suicídio e as pessoas pensam só em depressão, mas a gente tem transtornos de personalidade, a gente tem ansiedade generalizada, né? A gente tem outros tipos de transtorno que, assim, muitas vezes o diagnóstico ou de depressão ou ansiedade está dentro daquilo, né? Transtorno, por exemplo, TDAH, enfim. E assim, considerando isso, eu vou considerar que o organismo daquela pessoa tem uma maior necessidade de tal, entende? Logo, respondendo a sua pergunta, em geral, o que mais tem a ver com o humor é, primeiro, pessoas que têm mutação MTHFR, mulheres com síndrome de ovários policísticos, porque Caramba. síndrome de ovários policísticos é uma doença genética. Então, se você tem o gene, a gente tem 4 tipos de gene, né? E se você tem o gene, você vai fazer humor ruim, né? Vamos dizer assim. Tem várias alterações, né? E tem pessoas que têm depressão fisiológica, que é o meu caso, porque eu tive vários AVCs e uma área que foi atingida foi a área do humor. Então, eu fisiologicamente tenho essa dificuldade. E aí eu tenho que observar se a vitamina
D está boa. Quando eu percebo a vitamina D boa, não é naquele entre 30 e 60 que a gente vê no laboratório. Para a saúde mental, vitamina boa é 70 ou mais, tá? Magnésio. Então, qual tipo de magnésio? O que você conseguir suplementar, geralmente eu digo. Porque a gente tem inúmeros tipos, né? Mas os melhores são magnésio quelado, dimalato, treonato e inositol, né? Depende do que mais você apresenta. O ferro é super importante se você tem anemia por falta de ferro, por falta de B12, por falta dos amigos do ferro, né? Vitamina A, cobre, ou por falta de ácido fólico, né? Porque se eu tenho algum tipo de anemia, eu não vou conseguir oxigenar bem o meu corpo. Não vou conseguir levar as coisas pelo meu corpo, né? As coisas boas, né? E o cérebro, ele precisa de circulação. A gente tem sangue no cérebro, sabe? Então, tudo fica ruim. Nosso humor fica ruim, tudo fica ruim. Às vezes a gente acha, então, que na verdade a pessoa tá com depressão ou teve uma tentativa de suicídio. Ah, porque largou da mulher. Ah, porque o namorado traiu. E na verdade pode ter. Isso é óbvio que pode ser um fator que vai intensificar aquele problema que ela tá, mas às vezes pode surgir de outras coisas que ela tá ignorando, como por exemplo, uma parte de nutrição. Sim, uma questão fisiológica, sim. O suicídio, ele funciona assim. O Vinícius passou por esse período, eu também passei por esse período, porque eu fiquei muito doente. Uma das coisas que eu perdi foi a memória. Então, assim, era extremamente desconfortável. Hoje eu já lido bem com isso, né? Encontrar as pessoas na rua e elas falaram: Nossa, que legal, você tá aqui. E eu não saber de quem que é aquela pessoa. A única coisa que eu acho que ficou intacta foi a parte do trabalho, memória de trabalho. E assim, o suicídio, ele é para fugir de algo. A pessoa, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Um sinal de suicídio, um sinal, na realidade, de alta suicidalidade, eu disse sobre a automutilação, né? Mas a culpa, né? O Vinícius disse que se sentia muito culpado por ter tudo. Ele não tem o que reclamar. Então, por que ele está se sentindo triste? Isso é um sinal, entende? Você pode, sei lá, você tem o direito, né? De tá tudo bem para todo mundo, mas para mim não. Entende? Eu tenho um professor que ele fala assim, que não é normal. Não é normal se sentir assim. Então, se você tá sentindo que não tá legal em algo, cara, não é normal, sabe? Não normalize, né? Não normalize. E é uma coisa que o Instagram faz muito. Então, uma coisa que eu recomendo e recomendo que vocês façam, inclusive quem tá começando no direito, quem tá começando uma carreira nova, é um detox virtual. Tira aquelas páginas que só te causam estresse. Porque o estresse, o cortisol alto, né, ele trava a gente. A gente tem um eixo que se chama eixo HPA, que enfim, né, não vou entrar muito bioquimicamente aqui, mas ele também ajuda ali a controlar a serotonina, que é o hormônio um dos hormônios que controla o nosso humor. E se o cortisol aumenta, cara, a sua serotonina vai lá no pé, né? E o cortisol também pode aumentar por deficiência vitamínica. E assim, você ter algumas estratégias, né? Se você tá tendo crises de pânico, crises de ansiedade, busque ajuda. Isso não é normal sentir dor no peito, tá? Não é normal você travar, você ter tantos pensamentos que você não consegue nem pensar o que você está pensando. Você tem que pensar uma coisa diferente
para entender o que você está pensando. Então, assim, isso é muito difícil, porque a gente vê as pessoas falando, a gente vê a vida das pessoas, como tudo é bonito, como tudo é belo, mas é porque tristeza não vem de nada. Não. Raiva não vem de nada. Sentimentos negativos, frustração, não vende. Você não vai ganhar um seguidor novo se você tá triste. Você falar que você tá triste. Entende? E, infelizmente, o que vale hoje em dia é o quanto de seguidor você tem. É uma questão totalmente distorcida. Tem um mundo aí, né? Eu falo que é mundo paralelo, que eu falo que a gente tem que ver como um mundo paralelo, que aquilo não é realidade. Das pessoas muito voltada para aparência, né? Aparência, status, questão que você falou de seguidores, é uma coisa que reflete muito. Mas nada mais é do que, para mim, do meu ponto de vista, uma grande frustração que a pessoa já tem, né? Não interessa se ela tem 100 ou se ela tem, sei lá, 10 mil. O que ela tá buscando com aquilo ali? Aquilo é um meio de trabalho ou é um meio de exposição? Não. Ela tá fazendo aquilo como estratégia, às vezes a exposição é uma estratégia, ou às vezes ela tá fazendo aquilo ali como uma vazão de uma coisa de frustração que a pessoa tem, sabe? Sim. Então é muito complicado. Tem que ter um filtro muito grande, né, para lidar com rede social hoje em dia. Sim. Muito grande. Eu já lidei muito com rede social e, assim, o Vinícius, a gente estava conversando antes, ele falou assim, nossa, as câmeras são tranquilo para você, mas é porque antigamente eu fazia muitos vídeos e conteúdos, né, e enfim. Mas, assim, chegou um determinado momento que eu usava o Instagram como meio de trabalho, que ficou inviável, entendeu? Porque eu comecei a perceber que, assim, cara, tinha pessoas muito piores que eu, e eu não acho que eu sou uma, assim, vou falar, nossa, eu me acho uma ótima profissional. Cara, eu não me acho uma excelente, maravilhosamente boa profissional. Eu acho que eu tenho que melhorar muito. A gente sempre Tá? tem, né? Sim. Se a gente falar que não precisa melhorar, você tá no extremo da arrogância. Exatamente. Mas, assim, eu via pessoas muito piores que eu. E ele, sabe, como... Vendendo. Uhum. O ser humano, ele tem uma necessidade, assim, intrínseca, né, do seu âmago, vamos dizer assim, de ser reconhecido, né? Então, que eu vou te responder? O que essa pessoa está buscando? Eu acho que ela busca suprir o vazio. Porque o vazio é uma coisa que todo ser humano já sentiu. E se você não sentiu, vai ser o momento que você vai sentir. Entende? E assim, há quem tente fugir disso, né? Tem pessoas que usam a comida, tem pessoas que usam o sexo, drogas, até atividade física, tem pessoas que, enfim, usam diversas coisas. Só te cortando. Não querendo te cortar, te cortando. Tem uma frase que eu gosto muito. Todo excesso esconde uma falta. Gente, não é que fazer atividade física você tá fugindo de alguma coisa da sua vida. Não é que às vezes ir num rodízio de pizza e comer pra caramba, você tá fugindo de alguma coisa da sua vida. Mas onde que tá o excesso disso, né? O que é em excesso? A pessoa, eu não vou comer isso aqui porque eu tô treinando, não vou tomar uma cervejinha no final de semana porque eu tô treinando por causa disso, por causa daquilo. Os excessos, na verdade, são grandes problemas também, sim, né? São, sim. E assim, tudo isso é uma questão de você se conhecer. Tem uma frase do Carl, eu sempre me confundo como eu vou falar o nome dele primeiro, né? Mas quem conhece psicologia é a frase do Rogers. E ele fala assim: é só a partir do momento que eu conheço que posso mudar. Então, assim, essa frase para mim é uma frase maravilhosa, porque eu tenho um problema, mas eu não vou a fundo nele, eu não tenho como resolver, né? Eu vejo assim o Vinícius falando, cara, eu tenho que defender esse cara, não sei o quê. E quando eu fui liberada para voltar a trabalhar,
eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Né? Eu fiquei 2 anos parada. Falei, mas por que eu tenho que voltar a trabalhar? E aí o Vinícius falou, cara, você é muito boa e tal. Eu falei, não, sabe? Eu falei, cara, eu não vejo isso. E aí até um momento que eu tava rezando. E aí eu pedi uma palavra para Deus. E ele me passou uma palavra que os filhos de Deus, assim, o entendimento da palavra, né? Que os filhos de Deus, eles estavam sendo atacados e eles não estavam revidando, né? Porque eles não tinham esse conhecimento, eles estavam seguindo uma maré. Então surgiu um cara que falou assim: não, a gente não vai fazer isso, não. Essas pessoas estavam atacando os judeus no dia de sábado, que é o dia que para os judeus é o dia mais precioso, vamos dizer assim. E ele falou: não é assim. Não é assim que vai funcionar. A gente vai revidar. E nós vamos revidar e revidar. Aí ele falou, chamou o povo para sair da caverna e revidar esse outro povo que estava matando os judeus e massacrando os judeus. E aí Deus falou assim, cara, você tem que sair da caverna, porque os meus filhos estão sofrendo por esse pseudo conhecimento, por essa ciência chula, tá? Que está sendo vendida. Entende? E assim, e parece que aí agora parece que eu tô sendo arrogante. Mas Não você tá. dá aula em faculdade e você vai entender o que eu vou dizer. E pelo que eu soube, a faculdade que você dá aula é muito melhor nisso do que a faculdade que eu trabalhava. De uma das faculdades que eu trabalhava. O aluno onde eu trabalhava, ele não era ensinado a estudar. Ele não podia ler, ele não era ensinado a ler um artigo, a ter um pensamento crítico. O aluno, ele passava mesmo, ele não reprovava por falta. Então, assim, o que esperar desse profissional? Entende? O que a gente espera? E aí depois eu via e vejo ex-alunos falando coisas assim totalmente absurdas, sabe? Que vão contra a saúde. Uhum. E assim, eu acho que isso gera maior confusão na ideia das pessoas, sabe? Porque assim, ter saúde não é ser magro. Não tem a ver uma coisa com a outra. Mas. E também ter saúde não é se você tem 10 mil ou mais seguidores no Instagram. Entende? São questões totalmente diferentes. Então, o excesso de comparações, a questão de uma culpa, esse sentimento de vazio, a sensação de não pertencimento e não merecer melhorar, você sempre está fazendo tudo errado, nada que você faz está bom, são sinais do que você realmente precisa de ajuda. E assim, é buscar isso. Às vezes falar sobre depressão, e eu achei extremamente interessante que vocês resolveram falar que vocês tiveram um problema com isso, passaram por essa fase também, né? Porque às vezes falar sobre depressão parece uma fraqueza, Sim. né? Parece que, ai, frescura, é fraqueza, e na verdade não é, gente. É uma doença, é uma doença com CID, com cadastro, né, na saúde. Internacional de Doenças. Cadastro Internacional de Doenças, dá direito a benefícios previdenciários, como, por exemplo, a depressão. Tem várias situações, mas o principal é você saber, né? Você ter esse conhecimento de que você está passando por um momento ali de dificuldade, que você precisa de ajuda, porque às vezes o fundo do poço, se a gente estiver lá sozinho, a gente não consegue sair dele. Não é todo mundo que tem uma mola lá, né? Que chega lá e te funciona. Às vezes não. Sempre essa mola vai precisar ser um amigo, essa mola vai precisar ser um pai e mãe, vai precisar ser um profissional da psicologia,
né? Você precisa de ajuda, né? Para poder sair. E o mais importante é a gente saber que a gente tem com quem contar, ou com um familiar, ou com um amigo, ou aí a gente tem a CVV, que Sim, é Centro de Valorização da Vida, né? Que também é um meio que as pessoas utilizam, super interessante, né? Para quem está passando por um momento aí de dificuldade. Então, tem que buscar ajuda para essa situação do suicídio, esse mês de setembro amarelo, que a gente falou tanto a respeito de prevenção ao suicídio. Se reconhecer que tem um problema, que tem uma dificuldade, que não está normal, né? Não normalizar uma tristeza e buscar ajuda. Gente, a Fabrícia trouxe aqui até um material para falar com a gente a respeito de saúde intestinal, tanto que influencia aí na vida da gente, só que o nosso time Sim, nosso time foi embora, Sim. rapidinho. Eu queria só falar isso. Eu acho que eu gostaria de falar isso para vocês que estão passando por uma dificuldade. E assim, vou até chegar um pouquinho mais perto aqui. A primeira coisa que é importante você entender é que quando você está nesse estágio de tristeza, a depressão ela te faz ficar extremamente egocêntrico. Parece que o mundo gira em torno de você, onde só você é mal. E a cada 3 minutos uma pessoa se suicida. Então, nesse tempo que a gente passou aqui, né, foram mais de 60 minutos, mais de 20 pessoas se suicidaram. Então, imagina como fica a família dessas pessoas, né? Você, com certeza, ama alguém. Não tire o direito dessa pessoa de te amar também, de poder te amar e te amar mais. Eu tenho absoluta certeza que você é amado. E você não é uma pessoa qualquer, né? Fale com alguém. Se você acha que você não tem amigos, se você gostaria de falar sobre melhor com um estranho, fale com alguém do seu trabalho ou na sua igreja. Essa pessoa pode te ajudar e pode te encaminhar, tá? Eu tenho um Instagram e eu sempre deixo ele aberto. Vez ou outra as pessoas conversam coisas comigo e eu deixo o meu Instagram aberto. Pode ser que eu não te responda no momento, mas eu deixo o meu Instagram aberto se você quiser conversar com alguém. Eu não tô vendendo consulta aqui, Não, não é. tá? Mas assim, eu já perdi paciente e eu sei o que é estar no seu lugar, tá? E assim, para nós que somos profissionais, pra gente que é profissional sério, a gente entende que um paciente não é só um paciente. Okay. Né? Igual para vocês, um cliente nunca é só um cliente, né? Ele é o amor da vida de alguém, ele é o pai de alguém, o filho de alguém. E assim, uma das minhas primeiras pacientes que eu atendi em Sinop tentou suicídio. E era uma mocinha muito jovem. Ela tentou suicídio com 12 anos. E assim, foi um baque, sabe? E depois daquilo, eu percebi que como que a depressão ela é insidiosa. Ela te seduz e te engana, sabe? Com falácias, com coisas que não é verdade. Só que muitas vezes você está sem energia, sem forças para falar. Igual o que eu falei, né, do pessoal que estava lá dentro da caverna. Uhum. Então, busque ajuda. Você merece melhorar. Não importa o que você fez. Não importa, isso não importa.
A sua vida importa. Não importa o que você fez ontem, não importa o que te aconteceu. Olhe para frente, tá? A sua vida importa e importa muito, Muito tá mesmo. bom? Muito mesmo. Obrigada. Eu ia pedir para ela deixar um recado, ela já antecipou e deixou um recado maravilhoso. E o número do CVV é 136. É 136, né? Eu abri aqui, vou até checar, porque eu Se ia eu não falar me a engano. respeito disso do CVV, mas a gente O já... CVV, ele é o Centro de Valorização à Vida e você pode ligar a E qualquer é momento. exatamente, qualquer momento que você precisar, a situação que, às vezes, uma situação que você está, eles atendem, tem tanto a conversa, o chat de conversa, e-mail, tem a atendimento. Aqui tá marcando no site 188. 188? 188, Então tá. tá? Eu CVV errei. 188. Isso. Vinícius, pode falar. Perdão. E assim, às vezes um familiar tá vendo isso e tem dúvidas, né? Você pode ligar também, tá? Não é só a pessoa que está lá, porque a família é muito importante no tratamento. Muito. Tá. Ter uma rede de apoio, que a gente fala, é muito importante, né? Sim. Extremamente importante. Nem sempre é possível, mas é É importante. importante. Vinícius, meu jovem advogado preferido. A outra jovem, os outros advogados da jovem advocacia é que ele é o mais novinho, viu, gente? Por isso que ele é o preferido. Sou caçula aqui, entendeu? Vinícius, é uma honra te receber aqui. Você sabe do meu carinho por você, pela sua profissão. O Vinícius, ele já veio meio pronto, assim, para advocacia. Porque não basta, a advocacia não ensina algumas coisas pra gente. A advocacia não ensina valores, a advocacia não ensina caráter. Isso a gente traz de casa, isso vem de berço. E isso você tem muito, e eu acho que isso que te aproximou tão rápido, assim, da advocacia. Você fala do Vinícius, é unanimidade. Todo mundo gosta dele. Até porque, né, gente? Ele toca um violão nos churrascos, ele canta umas músicas nas nossas festividades. Então, conquistou a galera. Agradecer muito você pela sua presença. Que Deus te ilumine na sua profissão aí pra frente, que eu tenho certeza que vai ser brilhante. Não tenha dúvida disso. E o caminho na advocacia é árduo. Quando você tiver com uns 40 anos, você vai ver que você precisa continuar estudando, você precisa continuar a estar ali com essa mesma dedicação, esse mesmo empenho que você tem agora. Fabrícia, eu já conheço muito hoje de você. Né? Obrigada. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, por vir falar com a gente a respeito do suicídio, por vir trazer essas informações. Muita coisa eu não sabia, fiquei sabendo aqui com você agora a respeito dessa questão de vitaminas, essas outras coisas que a gente acha às vezes que não, que a depressão tem a ver com um sentimento. E nem sempre está relacionada só a isso, né? Então, atingimos aí com maestria hoje o nosso intento de levar informação. E eu gostaria que você também deixasse um recado aí para a nossa velha advocacia, para a nossa jovem advocacia, para os nossos nenéns da advocacia, para os estudantes, sobre a nossa profissão, sobre esses momentos de dificuldade no início de carreira, né? A câmera é toda sua, deixa um recado aí para a nossa advocacia. Primeiramente agradecer, né? Porque eu falei, rapaz, será que um dia eu vou estar aqui? Será nesse podcast um dia? E graças a Deus, a tudo que vem, eu agradeço a ele que tudo que tem acontecido e em pouco tempo a gente já tá aqui, né? É engraçado. Mas eu agradeço muito. Mas um recado que eu tenho para a velha advocacia, para a jovem advocacia, para os estudantes vamos focar nas pessoas. Vamos focar nas pessoas, porque hoje o mundo tá cheio de materialidade. O mundo tá cheio de gente que pensa só no próprio bolso. Vamos focar mais nas pessoas. As pessoas precisam da gente. Nós somos a profissão que isso a gente fala com orgulho, né? Que a gente está regulamentado, a única profissão regulamentada na Constituição Federal. E não é à toa, porque a gente lida com vidas, com valores, né? Então, sempre... Às vezes você é aquela válvula de escape, você é aquela mola, né? Então, sempre busque isso, busque pessoas, né? O dinheiro é consequência. Se você quer ser concurseiro, ok, tudo bem, mas lembre-se que quando você passar no concurso também vão ter pessoas ali, né?
e às vezes você tratar a pessoa como se fosse um ser anormal e não um ser humano, se fosse um cachorro, não é legal. Então vamos voltar a realmente a focar na advocacia em si, a engrandecer essa grande profissão, engrandecer o mundo jurídico, porque hoje a gente está num momento muito conturbado, a gente não sabe o que é o certo, o que é o errado. Então, assim, hoje a gente precisa de mais valores e menos valores pessoais e menos valores monetários, tá? É um recado que eu quero deixar para vocês e vivam a vida, sorriam e vamos para frente, né? É assim que funciona. Pra frente, é pra frente que se vai. Meus agradecimentos a vocês por essa entrevista. Trouxe aí humanidade pra gente, tanto para o direito quanto para a área de saúde. Falamos sobre temas extremamente importantes. Voltem sempre. A casa agora é de vocês. Quando quiserem voltar, a porta do Entre Artigos está aberta para vocês. E nós, você e eu, nos vemos no nosso próximo episódio. Beijo!